Olá, eu sou o professor Gerson. Na aula de hoje, a gente vai aprender conceitos fundamentais da programação orientada a objetos. Vamos aprender aqui conceitos básicos sobre classes, atributos, objetos e métodos. Classes a gente pode definir como modelos, um molde, uma fábrica de objetos. Atributos representam as características semelhantes dos objetos representativos desta classe. Os objetos são exemplares da classe em questão. Eles têm características comuns entre si. Pensando numa classe carro, como no exemplo aqui, a gente tem o seguinte: eu tenho um modificador de acesso da classe, no caso aqui public, ou seja, uma classe pública. A palavra reservada class refere-se à classe, e a classe carro é o nome dessa classe. Lembrando que classe, pela nomenclatura padrão, sempre se inicia com letra maiúscula. Nessa classe carro eu tenho 3 atributos: o atributo cor, ano e velocidade. Esses atributos estão todos marcados com um modificador private, ou seja, o acesso deles é restrito. Como que o modificador, ele diz o seguinte: como que eu acesso esses atributos? Eu posso ter um acesso público mais restritivo, como é o caso do private aqui. String, int e float referem-se ao tipo. Int e float são tipos primitivos. O string, se a gente perceber, é que o S maiúsculo denota uma classe, tá certo? Mas por simplicidade aqui a gente vai dizer simplesmente que o string é um tipo. Como que eu crio objetos, no caso aqui da nossa classe carro? Como que eu faço isso? Então aqui a gente tem 2 maneiras de realizar essa criação de objetos aí. Na primeira maneira, aqui na linha de cima, eu tenho carro uno. O que significa essa linha, essa primeira linha aí? Ela significa o seguinte: uno é o nome do meu objeto, poderia ser um nome qualquer. Carro é o tipo, ele se refere à classe, no caso a classe carro. Seria mais ou menos entender da seguinte maneira: eu tenho um filho ainda que não veio e ele vai se chamar João. Então, João é o nome adequado à pessoa. Então, poderia imaginar a pessoa como uma classe. Muito bem. Se o meu filho nasceu, então eu posso já me referenciar àquela pessoa, que não pode ficar sem nome, como João. Nesse caso aqui, como que ficaria, né? Essa segunda linha aqui, o que eu estou fazendo? Esse comando new, ele está reservando, ou a gente fala em termos técnicos como alocando memória, isso no caso em tempo de execução, ou seja, meu programa está rodando, está executando, nesse momento o comando new aloca espaço na memória. E ele atribui esse igual aí, não costumo falar igual, né? Atribuição mesmo, ele atribui esse espaço ao nome uno, ou seja, uno está referenciando aquele espaço alocado pelo comando new. Aí a gente olha aqui e fala, mas aparece carro de novo? Quer dizer, eu tenho que colocar de novo o nome da classe aqui? Na verdade, aqui não é o nome da classe. Aqui eu estou invocando ou chamando um construtor da classe carro. Esse construtor aqui, ele é padrão. O que acontece? Existem divergências, muitos chamam de método construtor, outros simplesmente construtor, tá certo? No caso aqui a gente não vai entrar
nesse mérito, vou chamar simplesmente de construtor. Mas o fato é que aqui eu não tenho o construtor. Aqui é a chamada do construtor. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir valores iniciais àqueles atributos da classe carro: cor, ano e velocidade. Ok? Bom, o que acontece então aqui? Nessa linha, essas duas linhas aqui, eu posso resumir da seguinte maneira. Eu estou criando um objeto da classe carro, do tipo carro, invocando um construtor, chamando um construtor, para que atribua valores padrão a esses atributos. Posso fazer assim, com duas linhas, ou simplesmente uma única linha aqui, que resume tudo isso que eu falei. Ou seja, não existe diferença em executar o meu código da primeira forma ou a segunda forma que está aqui, ok? Bom, o que são de fato esses construtores? Na verdade, eu não precisaria me preocupar com os construtores se eu não vou colocar valor específico, se eu não vou atribuir um valor específico para os meus atributos. No caso aqui, eu tenho três construtores, três tipos de construtores. O primeiro aqui, o construtor padrão. Veja que eu abro e fecho a chave aqui, significa o quê? Que esse construtor ele está vazio. Ele não recebe parâmetro nenhum. Onde que eu vejo parâmetro? Aqui no argumento, no parênteses. Parênteses também está vazio. Se eu quero construtor assim, eu não precisaria me preocupar em escrevê-lo. É apenas um exemplo nesse caso. Posso ter também um construtor com um único parâmetro. Então eu tenho um parâmetro ano aqui, do tipo int, e aí eu vou dizer o seguinte, bom, eu vou chamar o construtor, passar o valor do ano, o valor inteiro nesse caso, e aí ele vai me atribuir automaticamente como padrão um valor para a cor, por exemplo, azul. E aqui, o que ele vai fazer? Bom, o que está acontecendo aqui? O que essa palavra reservada diz? O que ela está fazendo ali? O diz, ele está referenciando o atributo. O que está acontecendo? O meu parâmetro é ano e o meu atributo também é ano. Eu não posso deixar ano recebe ano, isso causa confusão. O que a gente faz? A gente coloca essa palavra... Agora me atrapalhou aqui. A gente coloca essa palavra reservada diz para referenciar o atributo ano, que recebe o parâmetro ano. Muito bem. Nesse caso aqui da cor, do atributo cor, eu teria que colocar o diz também. Poderia colocar, mas não é obrigatório. A gente coloca diz apenas quando o meu atributo tem o mesmo nome do parâmetro. Eu poderia colocar um nome diferente para o parâmetro, aí eu não tenho esse problema? Poderia, só que num projeto grande a gente preserva nomenclaturas, né, homogêneas. Então eu vou dizer que ano é sempre ano se referindo a carro, né, o ano do carro. Muito bem. Esse é o segundo construtor. O terceiro tipo de construtor que eu poderia ter aqui, poderia ter mais, né? O terceiro exemplo aqui, ele recebe dois parâmetros, ano e cor, e atribui para o atributo cor e ano esses valores de atributos que estão aqui. Reparem o uso da palavra reservada diz, ou seja, quem é cor aqui, qual cor é parâmetro e qual cor é atributo. Então aqui eu sei claramente que diz aponta, referencia para a cor.
diz aponta para ano. Então, ano e cor, nesse caso aqui, são os meus atributos, os atributos da classe carro. Criando objetos da classe carro. Reparem o seguinte, a gente está falando da classe carro, mas aqui eu coloquei classe testa carros. Será que está errado isso? Na verdade, não, né? A minha classe carro, ela serve como base para os recursos. O que são os recursos? São os atributos, os construtores, que a gente acabou de falar aqui, e também os métodos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa classe testa carro, o que ela vai fazer? Como o nome diz, ela vai testar os recursos mesmo da classe carro. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando 3 criações de objeto. A gente diz, eu estou instanciando ou criando simplesmente um objeto. Então, na primeira linha aqui, eu tenho o objeto Palio. Reparem que ele é do tipo carro. Estou chamando o construtor, um daqueles 3 construtores que a gente viu agora há pouco, né? E passando 2 valores como parâmetro. O valor 2000, referente ao ano, ao atributo ano, e o valor vermelho, referente à cor. Então, se eu olhar lá nos meus exemplos de construtores, a gente vai ver que o que acontece? Todos eles se chamam carro. Isso não vai dar conflito? Na verdade, não, né? Porque eu estou chamando lá um construtor carro, os 3 são construtores carro, só que eu estou passando aqui 2 valores, o ano e a cor. E o único dos 3 aqui que recebe 2 parâmetros é esse terceiro construtor aqui. O segundo exemplo aqui, eu estou criando um objeto uno, estou chamando um construtor carro também. Mas qual dos 3 que eu vou executar? Eu vou executar o construtor padrão, aquele que está vazio, né? Voltando lá, o terceiro objeto Corsa, estou construindo ele, estou chamando o construtor carro também, porque ele é da classe carro aqui, né? Passando o valor 2000. Reparem que o único construtor que ele pode acionar é o segundo construtor, porque ele recebe apenas um valor como parâmetro. Muito bem. Feito isso, vamos entender agora o que são os métodos de instância. Eu também posso chamar métodos de objeto, tá? Então, métodos de instância ou métodos de objeto é a mesma coisa. Então, qual que seria uma analogia para uma comparação para um método de instância? Eu poderia dizer o seguinte, bom, então eu tenho um carro, o carro é o objeto, tá certo? E o que seria o método de instância? É o que ele pode realizar, uma ação que ele pode realizar. Então, com o carro, eu consigo virar à esquerda, à direita, consigo acelerar, frear, estacionar. Seriam ações permitidas ou coerentes para um objeto carro. Então, olhando aqui com um pouco mais de detalhe, eu tenho 3 exemplos de métodos de instância. Reparem o seguinte, só para a gente comparar, né? Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, nos construtores, tá certo? Reparem o seguinte, os construtores também são métodos de instância? Não, né? Eles recebem exatamente o nome da classe, e tem um modificador aqui, que nesse caso é public. Se a gente olhar lá nos métodos de instância, a gente vai ver que existem alguns detalhes a mais. Reparem que os métodos de instância, eles podem ter nomes diferentes e devem ter nomes diferentes da classe. No caso aqui, ele se refere
a acelerar. O nome, então, do método de instância está representando a ação acelerar, a ação frear, a ação exibir o status, né, a situação do carro. Eu tenho também aqui atributos, eu tenho aqui também parâmetros, no caso velocidade, do tipo float, tanto para acelerar como para frear. Aqui no exibir, reparem que ele está vazio o argumento, ele não tem parâmetro algum. Eu posso ter 1, 2, 3 mais parâmetros ou nenhum, que é o caso do exibir aqui. Muito bem, então eu tenho o nome do meu método de instância, o parâmetro, esse void aqui, o que ele significa? Se eu pensar uma comparação aí, poderia dizer o seguinte: bom, eu peço para uma pessoa acertar o relógio dela. Digo para ela, acerte o seu relógio. Ela vai lá, vai acertar o relógio com a hora local. E eu não quero saber que horas são agora. Então eu digo que nessa situação é void, porque eu não quero que ela me devolva uma informação. Ao contrário, nessa situação, se eu chegasse para a pessoa e falasse, eu quero que você me informe agora que horas são. Então ela vai me devolver uma informação referente à hora. Então aqui não poderia ser void, teria que ser um outro tipo. Nesse caso aqui, nos 3 exemplos, por simplicidade eu coloquei como void, ou seja, eu não quero que após acelerar me devolva uma informação. Acelerou, executou uma ação, e é só isso que eu quero. Reparem também que eles estão todos como public, tá certo? Então eu tenho acesso público, acesso livre aos métodos frear, exibir e acelerar. Outro detalhe importante aqui, o que está fazendo o acelerar? O acelerar ele está modificando uma situação, um valor da velocidade, nesse caso aqui. Então, o que está acontecendo? Eu estou passando o valor da velocidade como parâmetro e estou fazendo um cálculo aqui. Reparem que esse mais e esse igual aí, que na verdade é recebe, né? Ele está deixando essa expressão abreviada, da forma abreviada. Isso daqui, na verdade, eu poderia dizer o seguinte, que velocidade, olha o diz aqui de novo, né? Quer dizer, velocidade, essa velocidade se refere ao atributo. Recebe o valor atual do atributo mais o valor da velocidade que foi passada como parâmetro. Ou seja, quando eu acelerar o carro, eu tenho que informar também, estou acelerando ele, mas o quanto eu estou acelerando, o quanto acelera, é esse valor aqui, o quanto eu quero que modifique o valor da velocidade. O frear é a mesma coisa, reparem que eles estão iguaizinhos, a não ser pelo detalhe da operação que ele realiza. Frear, o que eu quero fazer então? Eu quero diminuir, não quero aumentar, quero diminuir a velocidade do meu objeto carro, tá certo? Então, ao invés de mais, aqui eu estou subtraindo, tá certo? E o restante é igual ao método acelerar. O método exibir, a gente está vendo aqui, essas 3 instruções aqui, o que elas são? São comandos de exibição, quer dizer, eu quero que imprima na tela uma informação junto, uma indicação lá da cor, junto com a informação do atributo, cor, ano e velocidade. Eu quero saber, nessa situação, quando eu chamar o exibir, o que vai acontecer, quais são os valores que estão aqui nos atributos cor, ano e velocidade. De novo, eu preciso colocar diz aqui para me referir a atributo. Nesse caso, eu não preciso, tá certo? Embora, se eu colocar, não tem problema algum também. Como que eu faço para realizar a chamada ou invocar um método
de instância, o método de objeto. Sim, porque se eu declaro, se eu crio os meus métodos de instância e não invoco esses métodos, eles ficam lá paradão, quer dizer, não vai acontecer nada. Para eu querer que o meu carro acelere, eu tenho que chamá-lo. Como que eu faço isso? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. Primeiramente, eu tenho que perceber o seguinte. Veja que em azul aqui eu coloquei uno, que é aquele objeto que a gente criou lá atrás, tá certo? Ele está em azul aqui, né? E o que ele faz então? Eu vou colocar uno ponto acelerar. O que eu estou fazendo aqui? Esse ponto ele vai acessar atributos e métodos. Nesse caso eu estou acessando o atributo acelerar e estou passando um valor para ele. Valor 12, quer dizer, eu quero que a minha velocidade aumente 12 unidades, seja lá qual for. No terceiro exemplo aqui, eu estou chamando o método exibir, também referente ao objeto uno, nesse caso, apenas para o uno, tá certo? Reparem que ele está vazio porque, se a gente lembrar lá, o método de instância exibir não tinha parâmetro algum. Então, eu não posso colocar parâmetro nenhum se ele não quer receber nada. O terceiro exemplo, uno.frear. Eu estou chamando o método de instância frear e pedindo para que diminua, então, nesse caso, 2 unidades da velocidade. Como que ficaria a minha classe carro completa? Porque a gente mostrou aqui pedaços, tá certo? Como que ela ficaria completa aqui? Então, se eu olhar aqui na parte verde, o que está acontecendo aqui? Ó? Coloquei em destaque, né, os meus atributos, cor, ano e velocidade, tá certo? Os tipos, string, int e float, como eu havia falado, e o private, que é o modificador de acesso, quer dizer, eu não consigo acessar diretamente, atribuir diretamente valores para os meus atributos. Só posso fazer isso através dos métodos de instância que estão na cor vermelha aqui, tá certo? Um pouquinho mais para baixo, o que eu encontro aqui? Eu encontro em azul os construtores. Então, eu tenho aquele construtor padrão, vazio, o construtor com 2 valores de parâmetro, tá certo? E o outro, aquele outro que tinha um parâmetro só, nesse caso eu removi, poderia ter deixado ali também, tá certo? Muito bem. Como que fica a classe testa carro completinha, então? Veja que eu coloquei aqui o seguinte, reparem que eu defini a minha classe, o nome dela, testa carro, obedecendo a nomenclatura, ou seja, a primeira letra maiúscula, o nome da classe, né? Depois eu tenho um método aqui que a gente chama de método estático. Ele não é um método de instância. Ele tem essa palavra reservada, static, aqui, ou seja, ele é um método estático, um método de classe, como a gente chama também. O que acontece? Dentro desse método é que vão acontecer as invocações ou chamadas dos métodos. O que acontece? Lembrando, quando eu executo uma classe em Java, a JVM, a máquina virtual Java, procura o método principal, o método main, e a partir dele é que se inicia a execução da minha classe, que pode ter mais de uma. Nesse caso aqui eu tenho mais de uma, tem a classe testa carro e a classe carro, tá certo? Elas estão se relacionando de alguma maneira aqui, né? Em azul, eu criei aqui o objeto palio, chamando um determinado construtor lá da minha classe carro,
Criei também um objeto uno, chamei lá um construtor padrão vazio. E agora aqui nessas linhas seguintes, o que está acontecendo? Eu tenho que chamar na ordem. Qual ordem? Existe uma ordem de criação aqui, primeiro Palio, depois Uno. Essa ordem não existe, tá certo? Em hipótese nenhuma. Como que eu chamo os meus métodos de instância? Existe alguma ordem para fazer isso? Também não. Eu estou aqui, o que eu poderia imaginar? Eu estou acelerando o Palio, aumentando 12 unidades lá da velocidade. Eu estou acelerando, aumentando a velocidade. Depois eu vou acelerar o Uno, 2 unidades. Mas depois eu quero ver na sequência qual é o status do objeto Palio. Quer dizer, cor, o ano e principalmente a velocidade que eu alterei ali, tá certo? Então, essas linhas seguintes aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou realizando invocação, chamada, tá certo? Dos métodos que eu declarei lá na classe carro. Então, lembrando, a minha classe carro, ela está servindo como base para os recursos. O que são os recursos? São os atributos, métodos e construtores que a gente definiu lá, tá certo? E nessa classe testa carro, eu estou testando esses recursos, estou chamando. Veja que não é possível eu fazer, nesse caso aqui, por exemplo, palio.cor, palio.ano e atribuir valor para eles, tá certo? Por quê? Porque todos os atributos, cor, ano e velocidade, eles são privativos, ou seja, eu não consigo acessar eles diretamente, somente por meio dos métodos de instância ou pelos construtores. Como que ficaria então a saída? Eu executo isso de alguma maneira numa IDE, né, num ambiente de desenvolvimento integrado, e o que ele vai me gerar? Então, reparem o seguinte, que na primeira linha aqui, após a criação dos objetos Palio e Uno, eu estou chamando o método acelerar. Ok? E ele não vai me imprimir nada na tela. O acelerar, o que ele faz? Ele só incrementa o valor da velocidade. Faço a mesma coisa para o Uno. Estou acelerando o Uno. Da mesma forma, ele não aparece nada na tela com essa ação. Eu estou apenas incrementando a velocidade no caso do Uno. Aqui a primeira instrução que vai me exibir alguma coisa na tela é a chamada aqui do método exibir, tá certo? Então, o que vai acontecer? O que ele vai exibir aqui? Reparem que eu estou me referindo ao objeto Palio. Tá, qual a situação, qual o status do objeto Palio nesse momento? A cor dele é vermelha, o ano 2000, como eu já havia atribuído lá na criação do objeto, né? E a velocidade dele agora é de 12 unidades, ela aumentou 12 unidades. Reparem que agora eu vou chamar o método exibir para o Uno, utilizando o Uno, objeto Uno. Eu quero saber qual a situação dele aqui. Cor nulo, ou seja, lembrando que eu chamei o construtor padrão, então esses valores aqui são valores padrão, tá certo? A cor nulo, o ano 0 e a velocidade é 2. Por que ela não é 0 também? Porque lembrando lá, o Uno, eu acelerei ele com 2 unidades lá de velocidade, ok? E aqui, por fim, eu vou frear os objetos Uno e Palio com 2, no caso do Uno, 2 unidades, 9 unidades aqui o objeto Palio. E o que vai acontecer aqui? Ele vai me passar, de novo, a cor continua vermelho, não mudou, não pode mudar, né? O ano, 2000, e a velocidade, que agora baixou, tá certo? 9 unidades aí nesse caso. A mesma coisa para o objeto Uno. Eu estou chamando aqui o método exibir, tá certo? E ele vai me exibir, de novo, cor nula, ano 0 e velocidade também 0, porque eu pedi para antes frear
2 unidades, já tinha pedido para aumentar, freou agora, tá certo? Velocidade 0. Então, com isso, a gente está demonstrando o uso dos construtores dos métodos de instância ou métodos de objeto, tá certo? Através da linguagem Java. Então, nessa aula de hoje é isso. Muito obrigado.